Olá pessoal, meu nome é Caio Cruz, eu sou facilitador de pintura e tela aqui do Espaço Arte Selga. Estou lecionando às terças-feiras em Vila Velha e em Vitória. Na pintura de hoje eu escolhi uma paisagem campestre. Os meus alunos de pintura, a maioria deles, escolhem paisagens para a gente poder trabalhar nas nossas aulas. Então eu escolhi uma paisagem florida, com um céu e algumas montanhas. E eu gostaria de mostrar para vocês as cores que eu coloquei na minha paleta. Coloquei um pouco de azul cobalto, laranja de cádmio, magenta, verde veci, amarelo de cádmio, um pouco de azul cerúleo e um pouco de branco de titânio. Para começar o céu, eu vou começar misturando o azul ultramar, que está com um pouco de branco. Azul ultramar misturado com branco vira o azul cobalto. Eu vou misturar azul com o complementar, que é o laranja, e acrescentar um pouco de branco para poder construir a cor do céu. Não é interessante a gente usar cores puras na pintura, sempre vai ter uma mistura para ser feita. É interessante nós trabalharmos as cores e as suas complementares junto com elas. Quando eu coloco o azul misturado com o laranja queima o azul e deixa ele um pouco mais acinzentado, o que para essa pintura vai ser mais interessante. Eu quero construir um céu e a parte de baixo eu quero colocar nuvens. Então, eu já vou construir aqui o tom das nuvens, que eu quero essa mesma mistura de azul com muito mais branco na composição. Um toque de amarelo. Para começar a cobrir a área do céu, eu vou iniciar com um pincel grande e eu vou cobrir toda essa área com pinceladas na horizontal. A tinta óleo é interessante porque é uma tinta que rende. Você vai trabalhando com ela e ela vai cobrindo uma grande área com pouca quantidade de tinta. A parte de baixo do céu eu vou reservar para as nuvens. Para as nuvens eu vou usar a mistura de branco de titânio e o azul queimado com laranja e um pouco do amarelo. Para fazer as nuvens, eu vou cobrir a parte de baixo do céu. Vou chegar bem próximo do azul, mas não vou encostar no azul. Essa junção do branco com o azul vai ser feita depois com um outro tipo de pincel. A pintura está sendo inspirada em técnicas impressionistas, onde eu uso muita carga de pincel, onde eu uso muito carga de tinta no pincel. Com o pincel menor, eu faço a junção entre o branco e o azul. Vou fazendo o branco entrar no azul e o azul entrar no branco. A técnica é grosseira e as pinceladas são violentas, tais como eram na época dos impressionistas, quando eles pintavam ao ar livre e usavam pinceladas rápidas e grossas para poder captar a incidência da luz do sol sobre os elementos naturais. Lembrando que nuvens são bem recortados e tem muito movimento. Posso colocar um pouco mais de branco, uma camada bem grossa, no ponto culminante de algumas nuvens. Posso usar o azul para poder equilibrar, para ele respirar um pouco mais. A parte de baixo eu vou construir com montanhas. Lembrando que elementos da natureza, quanto mais longe, mais distantes, eles vão ficando mais azulados. Vão perdendo a cor e ficando com um tom de azul acinzentado. O mesmo tom que eu usei no céu, eu posso queimar com um pouco mais de laranja, um pouco mais de azul e posso colocar bastante branco, que aí eu vou construir um cinza com vida, construído com duas cores vívidas, o azul e o laranja. Nesse mesmo tom eu posso acrescentar outros tons, como por exemplo um pouco do magenta, para poder dar uma nuance violetada, e um pouco do verde.
Eu gosto sempre de fazer as misturas de cores e encostar na tela em branco para poder ver como que a cor reage junto com as outras. Eu vou aplicar com a espátula mesmo, depois eu vou espalhar com o pincel. A pincelada é seguindo a mesma configuração do céu, pinceladas na horizontal, bem carregadas e com muita marca de pincel. Molho o pincel no solvente para a tinta ficar um pouco mais maleável. E aí eu consigo fazer o corte entre a montanha e o céu. Há dois tipos de montanha. A que está mais longe e a que está mais perto. A montanha que está mais próxima vai ter um pouco mais de vida. Um azul esverdeado, azul cobalto com um pouco de verde Vessi e um toque de azul cerúleo. O laranja de cádmio vai equilibrar esses dois tons. A montanha mais próxima eu vou construir ela com um verde azulado, usando verde Vessi, azul cobalto, um pouco de laranja para queimar e uma isca de branco, para deixar a cor um pouco opaca. Vou aplicar com a espátula e depois vou alisar com o pincel. Bem grosseiro, bem violento. Eu vou construir a vegetação com as tonalidades de verde. O verde tem que sempre estar acompanhado da sua complementar, que é o magenta. Misturo os dois e eu construo uma cor bem escura, que pode ser iluminado com um pouco de amarelo. O amarelo dá muita vida ao verde. Eu posso equilibrar um pouco com o laranja, construindo uma espécie de verde oliva. Com o pincel menor, vou construir a vegetação lá do fundo. Vou cobrir até aqui, porque aqui vou ter outro elemento. Vou ser um campo com alguns ciprestes. Com o verde oliva que eu criei, vou construindo formas de vegetação. O pincel tem que estar sempre muito carregado, porque eu estou trabalhando tinta sobre tinta. A próxima camada é constituída de amarelo, com bastante branco na composição. É um amarelo esverdeado, que vai imitar o campo lá longe. Posso construir duas tonalidades de amarelo, um com mais branco na composição e um com mais verde na composição. Tá uma cor interessante. Posso construir ainda por cima um verde com um pouco de laranja na composição. Então eu tenho um verde que vai para o terroso. Com o pincel médio eu vou colocando as camadas dos tons que eu construí. São camadas na horizontal. Eu vou intercalando os tons. Um verde mais amarelado, um mais azulado e o outro mais alaranjado. Com o pincel menor vou colocando detalhes adicionais, como por exemplo uma vegetação mais escura. Uma característica das paisagens é que os tons que estão no céu também estão na vegetação, e vice-versa. Vou colocar algumas pinceladas de azul misturado com um pouco de magenta para criar um ar mais violetado e vou aplicar aqui na minha pintura. A parte de baixo também é constituída de um amarelo esverdeado, ou um verde amarelado. Então na minha paleta vou construir um tom de amarelo esverdeado mais vivo. E tenho que também construir tons de verde para intercalar com o amarelo.
Eu vou aplicar essas camadas de verde com a espátula e depois aliso com o pincel. Fiz um verde mais escuro, misturando o verde Vessi e laranja, acrescentando um pouco de amarelo. Estou aplicando nessa camada aqui de baixo, intercalando com os outros tons de verde claro. Com o pincel médio, vou alisar. Alisar com leveza, para poder não tirar as marcas da espátula, que também são interessantes para esse campo de flores, que está em primeiro plano. Lembrando que tem que cobrir todo o branco da tela. Já vou construir o próximo verde, que vai preencher a área em branco da tela com ciprestes, que são árvores em forma de cone. Vou misturar o verde Vessi com magenta. Para fazer um verde bem escuro. Sempre que o verde estiver muito vivo, você pode queimar com um pouco de laranja. E posso também construir um verde mais vivo, com amarelo e um pouco do branco. Com o pincel médio, vou construir uma área que se assemelha a uma área de gramado. Aqui tem alguns arvoredos em forma de esfera. E aqui eu já tenho os ciprestes. Os ciprestes, eles vão invadir toda essa área aqui das montanhas e do céu, que estão cobertos de tinta muito grossa. Posso desenhar os ciprestes. E depois com a minha espátula, eu posso rapar a tinta que está aqui, para depois vir com o verde. Sempre com muita tinta. O verde mais claro do outro lado, que é uma área iluminada. Com o pincel menor eu posso fazer detalhes com aquele verde mais claro que eu fiz. Apenas na área direita do cipreste, que é a área que está sendo iluminada pela luz natural. No arbusto de baixo eu também ilumino, com o verde mais claro. A obra ainda está pedindo alguns tons quentes. Então eu já vou preparar o tom das flores. Eu posso misturar o magenta com o amarelo de cádmio para poder obter um vermelho. O vermelho é uma cor um pouco perigosa, eu acho, porque se você não queimá-la, ela fica muito viva e pode comprometer a obra. O tom complementar do vermelho é o verde, então já posso colocar um pouco de verde na composição, para o vermelho perder essa vivacidade. Posso construir um vermelho mais escuro, com um pouco mais de verde na composição, e um vermelho mais vivo, com um pouco de laranja na composição. Com pinceladas curtas, que imitam bolinhas, eu vou preenchendo a camada de verde, para poder imitar as flores do campo. Pinceladas muito carregadas, apenas a tinta encosta na obra, não o pincel. Quanto mais longe estão esses elementos, mais junto vai ficando as pinceladas. Quanto mais próximo do espectador, eu vou aumentando o tamanho da pincelada e a distância entre as mesmas.
Eu posso equilibrar agora o campo de flores com um pouco de flores brancas. Esse branco não deve ser puro. Eu vou sujar ele com um pouco de verde. E posso sujar ele também com um pouco de amarelo. E fazendo a mesma técnica, com pinceladas muito carregadas. Como quero flores pequenas, eu vou ser bem delicado na hora de aplicar a tinta. Lembrando que as pinceladas devem ser bem espaçadas. Para finalizar, alguns detalhes em amarelo. Imitando o gramado. Pode usar o pincel seco também para poder fazer esse efeito. Lembre que esse efeito apenas nas áreas que estão muito próximas ao espectador. E com o pincel filete eu posso acertar alguns detalhes que eu, quando estava pintando, não percebi. Por exemplo, cobrir algumas áreas que estão ainda brancas e acrescentar alguns outros detalhes. Amarelo e branco, para poder finalizar. Vou com a espátula mesmo. Pessoal, essa foi a nossa demonstração de hoje, espero que tenham gostado. Em minhas aulas de pintura eu sempre procuro respeitar o gosto do aluno. Se o aluno quer pintar paisagens, natureza morta ou figura humana, eu sempre vou trabalhar o gosto do aluno. Agradeço a Selga pela oportunidade de estar pintando um pouco aqui hoje com vocês. Muito obrigado.